Boa noite, irmãos. Boa noite, nossos amigos que nos assistem. Que correria. Achei que não ia conseguir chegar a tempo aqui hoje. Até liguei, era 10 para 7, né, Bruno? Liguei para o Bruno e falei, Bruno, aconteceu um contratempo, eu estou saindo agora. E vocês terem ideia, irmãos, eu tinha olhado no relógio 5h20. E vai ali no turbilhão. E quando olhei no relógio de novo, 15 para 7, eu falei, meu Deus, não vou conseguir chegar a tempo de pregar. Liguei, quase que eu estava ligando para o Bruno, falando, Bruno, vocês aí vão ter que pregar hoje, né? Mas graças a Deus, um milagre, porque não teve trânsito nenhum até aqui. Eu achava que eu estava a uns 30 minutos daqui, eu falei, deixa eu colocar no Waze direitinho, para não errar caminho, nada, né? E na realidade eu estava, quando eu te liguei, a 20 minutos daqui. Coloquei no Waze lá, e eu falei, Senhor, agora abre o caminho aí para não ter trânsito, abre os faróis. E por incrível que pareça, era pegando tudo farol assim, onda verde, né? Falei, ô maravilha, acho que nem a polícia tem tanto farol verde como eu tive hoje, né? Mas foi Deus abrindo o caminho para poder chegar aqui, para nós fazermos o estudo de hoje. Eu tenho certeza que Deus colocou a mão, amém? E, queridos, lembrando que nós estamos nessa sequência dessa série, serão 17 noites, tá bom? E nós temos o nosso desafio para os irmãos aqui de Vila Nova Cachoeirinha. É você compartilhar todo domingo essa mensagem. Quem compartilha a mensagem todos os domingos está concorrendo ao forno elétrico, tá? Mas a maior bênção não é levar o forno elétrico para casa. A maior bênção é ver essa mensagem alcançar um familiar, um parente, um amigo seu. Você que não é irmão, você que não é aqui da igreja de Vila Nova Cachoeirinha, está nos acompanhando também, compartilha, porque a sua mensagem ali no seu feed, no seu Facebook ali, vai fazer com que os seus amigos assistam essa mensagem e sejam tocados pelo Espírito Santo também, amém? Então, vamos lá, você que está aqui na igreja agora, pega o celular, vai lá, compartilha agora, dá um curtir ali, dá uma comentada, porque compartilhando, curtindo e comentando, o Facebook faz com que essa mensagem alcance muitos lugares, tá bom? Você que está assistindo pelo YouTube, se for pelo celular, dá para você compartilhar do próprio YouTube também. Mas se não está no celular, está na TV, maravilha, liga para alguém e fala, olha, o pastor William já está lá, vai começar a série, vamos assistir, tá bom? Mas vamos compartilhar essa mensagem de esperança, tá certo? E hoje é o quarto tema da série, Revelações de Esperança. E o tema de hoje é um tema assim muito gostoso de estudarmos. Hoje falaremos sobre a revelação sobre fé, arrependimento e confissão. Vejam que o tema de semana passada foi gostoso, né? Domingo passado, falando sobre salvação. Que coisa maravilhosa, né? E hoje nós vamos falar sobre fé, arrependimento e confissão. E será outro estudo maravilhoso. Eu quero convidar você a fechar os olhos agora e nós vamos orar a Deus pedindo que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo e nos instrua. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Pai, eterno Deus, nós agradecemos por estarmos aqui em Tua casa, agradecemos porque o Senhor, ó Pai, abre os caminhos para que possamos fazer a Tua vontade. E agora aqui, ó Pai, queremos clamar para que o Teu Santo Espírito venha sobre a Tua igreja. Venha tirar de nós todo sentimento ruim, raiva, ódio, rancor, e venha nos preencher com o Teu Santo Espírito nesse momento. Venha nos perdoar, ó Pai, para que nossos pecados não causem separação entre nós e Ti. E que estejamos com o coração e a mente prontos para sermos ensinados pelo Senhor. Ensina-nos nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, o tema dessa noite, fé, arrependimento e confissão. Muitos problemas mentais, emocionais, espirituais e físicos são resultado do sentimento de culpa. Se você for a um hospital psiquiátrico, você vai ver que muitas pessoas chegaram ali por conta de sentimento de culpa, ou um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, ou um ressentimento que faz com que a pessoa perca ali, sabe, o senhorio de si e vá parar no hospital desses. A Ellen é enfermeira e ela fez estágio na época da faculdade em hospital psiquiátrico. E ela ouvia dizer, muitas pessoas assim, dizerem que grande parte dos que estavam lá era por não lidar com o sentimento de culpa. Gente, o sentimento de culpa, ele é destrutivo. Não só para a saúde mental.
ele também é destrutivo para a saúde física. Quantas pessoas, por conta de culpa, estresse, ansiedade e tantos outros sentimentos ruins, chegam a desenvolver câncer ou outra doença? O coração é afetado por conta dos sentimentos. E hoje nós vamos falar sobre como livrar do sentimento de culpa. A Bíblia tem a resposta para isso também. Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou quem sabe eu esteja falando para alguém hoje que tem um sentimento de culpa muito grande na vida. Ou você conhece alguém. Essa é aquela mensagem para você anotar os textos e depois você apresentar para a pessoa como uma nova luz na vida dela. Esses textos que nós vamos ler hoje, se você apresentar para uma pessoa que está lutando com a culpa, você vai levar um refrigério para a vida dela. Se você apresentar essa mensagem para ela, ela vai se sentir, renovada no Senhor. Então, você tem aí o caderninho, espero que todos estejam com o caderninho. Algumas pessoas estão pedindo pela internet, me manda o livreto. Os irmãos aqui estão dando jeito, né, Bruno, né, Ezequias, de mandar os livretos para as pessoas. Mas você aqui na igreja, não deixa de estar com o seu livreto, responder aí. E com o livreto você também vai ter depois os textos para enviar para alguém, tá? O estudo de hoje, então, vai falar sobre como livrarmos do sentimento de culpa. A primeira pergunta que temos é, o que é fé? Hebreus 11, versos 1 e 6, diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aí, o verso 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Primeira coisa, nós temos que falar o que não é fé. Fé não é sentimento. Fé não é otimismo. Algumas pessoas com algumas crenças dizem assim, se eu pensar que vai dar certo, vai dar. Se eu ali tiver um sentimento que vai dar certo, vai dar. Isso não é fé. Isso aí pode ser otimismo, mas não é fé, tá? Então, fé não é mero sentimento. Outra coisa, fé também não é mero conhecimento intelectual. Tem muitas pessoas que conhecem muito sobre Deus, sobre o que Deus fez no passado, sobre as ações de Deus, e mesmo assim a pessoa não tem fé. Qual seria a maior explicação para a fé? A maior explicação para a fé é que fé é confiança. Isso é fé, confiança, tá? E veja que a fé, no primeiro versículo ali, a certeza das coisas que se espera e convicção dos fatos que se não veem. E alguns falam assim, mas pastor, como que eu posso ter convicção de alguma coisa que eu não vejo? Como eu posso confiar numa coisa que eu não vejo? Como eu posso acreditar numa coisa que eu não vejo? Irmãos, nós estamos toda hora rodeados por coisa que não vemos, mas sabemos que funciona. Por exemplo, você tem um celular. Você não vê o sinal do celular que vai para o satélite e volta numa ligação. Nós estamos agora numa transmissão via web, pelo Facebook e pelo YouTube. Me falaram que tem gente de Santa Catarina, né, Wilson, assistindo. Um abraço para você de Santa Catarina. Você não vê esse sinal sair daqui, ir para o satélite e chegar aí para você, mas chega. Você acredita, você confia, você está aí assistindo. Outra coisa, queridos, você quando entra num avião, você não sabe se aquele piloto dormiu bem. Você não sabe se aquele piloto está cheio de cachaça na cabeça. Você não sabe se aquele piloto está drogado. Você apenas confia que ele está apto para levantar aquele avião, fazer o voo e depois pousar. Quando você embarca numa viagem, eu já fiz muitas viagens para Santa Catarina, 3 anos comportando lá, fiz muitas viagens para lá. Você não sabe se o motorista que vai levar aquele ônibus à noite para lá, numa estrada perigosa, se ele dormiu bem, se ele bebeu, se ele está com umas ideias malucas na cabeça. Você apenas confia que ele é capaz de tirar o ônibus daqui da rodoviária Tietê e levar até lá. Então, percebam, queridos, fé, ela é confiança, até mesmo quando você não vê, mas você confia. Agora, um ponto importante para nós entendermos sobre a fé, essa confiança. Para existir confiança num relacionamento, precisa de relacionamento. Precisa de tomar tempo para conhecer um ao outro. Conforme eu vou conhecendo a pessoa, eu vou sabendo se ela é confiável ou não.
Com certeza já aconteceu com você de conhecer alguém e você ter a maior desconfiança do mundo da pessoa, não é verdade? E conforme você vai conhecendo melhor a pessoa, você passa a confiar. E o inverso já aconteceu também. Você achar que a pessoa é de confiança e no conhecer, você vê que a pessoa não vale um centavo. Por quê? O relacionamento, o conhecimento faz a confiança aumentar ou diminuir. Assim também é no nosso relacionamento com Deus. Eu vou me relacionando com o Senhor, eu vou conhecendo o Senhor, e ao conhecer o Senhor, minha confiança sempre aumenta. A minha fé sempre aumenta, sabe por quê? Porque Deus é todo confiável. O ser humano não é confiável, mas Deus é todo confiável. Então, eu vou ter ali um crescimento da minha fé ao me relacionar com Deus. Outro ponto que eu quero falar sobre fé aqui, queridos, é que a fé, por si só, ela não é nada. A fé, ela tem poder quando eu tenho fé na pessoa certa. Por exemplo, eu tenho fé em Deus e eu sei que Ele é poderoso. Então não é a minha fé que é poderosa, é o Deus da minha fé, esse que é poderoso. Algumas pessoas colocam fé em ídolos, colocam fé no dinheiro, colocam fé num ser humano, só para ver a frustração chegar. Agora, quando eu coloco a fé em Deus, Ele nunca vai me frustrar. Ele nunca vai trair a minha confiança. Então, veja, você, algumas vezes, pode pensar assim, puxa, eu vou pedir para o pastor orar porque ele tem mais fé. Eu vou pedir para o Ezequias orar porque Ezequias é um homem de fé. Eu gosto muito de ver o Adelindo orando. Cada oração linda que o Adelindo faz. Aí a pessoa fala, vou pedir para o Adelindo orar porque ele é um homem de oração, um homem de fé. Irmãos, não é o fato do pastor ter fé, o Ezequias ter fé, o Adelindo ter fé, que a oração será respondida. É o Deus a quem nós oramos que irá responder. Talvez você diga assim, pastor, eu acho que eu tenho uma fé tão pequenininha. Não importa se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda pequenininha. O importante é que essa fé do tamanho do grão de mostarda pequenininha esteja no Deus grande. Esteja no Deus todo-poderoso. Esteja no Deus que não conhece impossível. Esteja no Deus que não conhece fracasso. Jesus, ele mesmo diz que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir para um monte se jogar no mar, ele se joga. Se for o tamanho de grande mostarda. O que Jesus está dizendo assim, é você assim, ó, tenha fé. Mas entenda que, por menor que seja a sua fé, não é ela que vai fazer o milagre acontecer. É a quem a fé está direcionada, ao Senhor. Então, o primeiro ponto dessa noite que a gente está falando aqui, irmãos, se eu quero agradar a Deus, eu preciso chegar a Ele com fé. Para chegar a Deus com fé, eu tenho que crer que Ele existe. E talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que diga assim, pastor, mas a minha fé é tão pequena. Leva essa fé pequena a Deus. Direciona essa fé pequena a Deus. E você vai ver Deus agir na sua vida de maneira poderosa. E a sua fé vai se robustecer. Outra pergunta aqui. Qual é o objetivo da fé? Será que a minha fé é para Deus me dar um carro novo? Será que a minha fé é para Deus me dar a casa própria? Será que a minha fé é para Deus me rechear de bens materiais? É esse o objetivo da fé? Olha o que a Bíblia diz sobre o objetivo da fé. 1 João 5,4 e 1 Pedro 1,9. Diz assim, ó, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Um dos objetivos da fé é você ter poder, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo para vencer o mundo, para vencer a tentação, para vencer as provações. É para você vencer. É para isso que Deus coloca a fé na sua vida. O outro texto ali, 1 Pedro 1,9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Outro objetivo da fé é você se apoderar da salvação. Posso dizer que a fé, ela é o braço estendido para receber a salvação de Deus. Eu posso chegar para alguém aqui e dizer,
olha, eu quero dar um presente para você. Mas se a pessoa não estende a mão para receber o presente, significa que ela está recusando. Deus, ele oferece a salvação, mas ele não força ninguém a pegar a salvação. Agora, pela fé, eu estendo a mão e dou a salvação. Eu gosto sempre de fazer uma dinâmica, alguns de vocês já sabem, né? Tenho aqui uma nota aqui que eu quero mostrar para vocês, vou pegar a pequenininha, só tem a outra grande lá, deixa ela durar um pouquinho mais na minha carteira. Mas aqui tem R$2. Se eu perguntar a alguém assim, alguém aqui quer os R$2? Ou, vem cá, Robson. O Robson quer os R$2. O Robson quer os R$2. Eu queria te dar 100, eu queria te dar 200, viu, Robson? Mas não estou tão bem da grana assim, não. Robson, é seu, tá bom? Veja, irmãos, eu ofereci R$2 para todo mundo. O primeiro que demonstrou fé que eu daria os R$2 foi o Robson. Essa atitude dele de se levantar e vir pegar os R$2, deixa eu pegar, o passador caiu aqui. Essa atitude dele de se levantar e vir pegar os R$2, ele confiou que eu daria os R$2 para ele. Por exemplo, quem garantiu para o Robson que eu não ia fazer ele passar mico aqui? Quem garantiu para o Robson que eu não ia, quando ele chegar aqui, falar, que nada, vai trabalhar? Ó. Ele acreditou que eu não ia fazer isso com ele. Ele acreditou que eu daria e dei os R$2 para ele. Só eu queria ter fé para transformar essa de 2 em 200, viu? Você merece, viu, Robson? Robson, gente boa. Hoje nós fomos caminhar ali, foi 1 hora de caminhada bem bacana. Aguardando a próxima caminhada, viu, Robson? Na próxima, se o Renan estiver assistindo, o Renan está aqui, não está? Deve estar assistindo em casa. Renan, espero você na próxima caminhada, viu? Mas veja, irmãos, a mesma coisa Deus faz para nós. Deus chega para a humanidade e fala, eu morri na cruz para salvar você. Quem quer ser salvo? Daí, pela fé, você fala, eu. E Deus fala, está aqui a salvação. Você, pela fé, estica a mão e Ele coloca a salvação na sua vida. Digamos que Deus pergunte hoje, quem eu morri, e Ele está dizendo isso hoje, eu morri no seu lugar para salvar a todos. E Deus diz nessa noite, quem quer ser salvo? Quem confia que eu posso salvar você? E aí, qual é a reação sua? Ah, mas só o Bruno teve coragem? Quem quer ser salvo? Erga a mão para o céu e diga, Senhor, eu quero ser salvo, eu acredito na tua salvação. Eu acredito que o Senhor quer colocar a salvação na minha mão. Pela fé, eu recebo a salvação que Deus quer me dar. Você que está em casa também, não dá para você levantar a mão aí, mas diga, eu quero, Senhor, a salvação. E Deus chega, por conta de que você acreditou que Ele vai dar, por conta que você confiou que Ele vai dar, Ele chega e te dá a salvação de graça. Ele dá a salvação para você de graça. Vamos aqui agora para outra pergunta. Como a fé é desenvolvida? Romanos 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A melhor maneira de desenvolver a fé está aqui, ó, a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que está nos cultos da igreja, ouvindo a pregação bíblica, se você é uma pessoa que tem contato com a palavra de Deus todos os dias, você vai ter fé na sua vida. Eu nunca vi uma pessoa que lê a Bíblia constantemente que diga, eu estou fraquejando na fé. Eu estou esmorecendo na fé. Normalmente, a pessoa que lê a Bíblia todos os dias, ela guarda a palavra de Deus no coração e em momentos cruciais da vida dela, o Espírito Santo faz aquelas palavras saltarem do coração. Aí as pessoas que leram a palavra de Deus, ela tem as promessas de Deus no coração, no momento que precisa, Deus faz aquilo saltar. A pessoa está com dificuldade com a saúde, Deus traz ali promessas relacionadas à saúde. A pessoa está com problema no casamento, Deus traz promessas para o casamento. A pessoa está com problema com os filhos, Deus traz promessas ali com relação aos filhos. A pessoa está com problema financeiro, Deus traz promessas com relação à questão financeira e para tudo na vida. Por colocar a palavra no coração, a pessoa sempre vai manter a fé aquecida.
Porque em qualquer situação, Deus vai erguer uma promessa que vai ajudar a pessoa no momento certo. E você, tendo esse contato com a palavra de Deus, além de você ter essa promessa certa no momento certo para você, você também vai ter a promessa certa no momento certo para compartilhar com o outro. Quando alguém perto de você estiver passando por necessidade, por dificuldade, você vai ter, da palavra de Deus, algo para compartilhar com a pessoa, para melhorar a vida, melhorar o dia daquela pessoa. Amém? Continuando aqui, falamos sobre a fé, agora o assunto é o arrependimento, né? A quem Jesus veio buscar? Lucas 5:32. E a palavra de Deus diz assim, ó, Jesus falando: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu louvo a Deus por esse versículo, viu, irmãos? Porque se Jesus viesse buscar justos, quantos ele encontraria? Nenhum. Se Jesus viesse à procura dos justos da terra, dos perfeitos da terra, ele voltaria para o céu sem nenhum. Eu louvo a Deus porque esse texto diz que Jesus veio buscar não os justos, os perfeitos, os sãos. Ele veio buscar pecadores ao arrependimento. Ele veio buscar a mim. Ele veio buscar você. E aqui você já começa a sentir mais confiança ainda em Deus. Porque é você com os seus pecados que Jesus veio buscar. É por você com os seus pecados que Jesus morreu. É você com a sua vida toda torta que Jesus aceita, que Jesus chama, que Jesus fala: filho meu, dá-me teu coração. É na sua vida que Jesus quer entrar. Então, lembre-se disso, queridos. Quando, você estiver ali atordoado pelas acusações de Satanás, e se sentindo perdido, se sentindo pecador, lembre-se dessa promessa. Foi você e foi a mim que Jesus veio buscar. Pecadores ao arrependimento. Agora, o que o pecador arrependido faz? Salmo 38, verso 18. Salmo 38, verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Queridos, quando o Espírito Santo chega ao coração da pessoa, a pessoa ela começa a sentir tristeza pelo pecado. Quando o Espírito Santo toca no coração da pessoa, a pessoa ela tem um reconhecimento de que ela é pecadora. E ao ter esse reconhecimento, ela sente tristeza pelo pecado. Essa tristeza pelo pecado que é o arrependimento. Arrependimento é muito diferente do remorso. Normalmente no remorso, a pessoa tem tristeza porque ela foi apanhada no pecado. E ela tem medo das consequências. No arrependimento, não. No arrependimento, a pessoa tem tristeza pelo pecado em si. Eu me lembro, uma vez, era adolescente, tinha uns 12, 14 anos. Não mais que 14, mas uns 12 anos pelo menos. E minha mãe estava dando uma bronca em nós, né? E eu me lembro que eu virei para minha mãe e falei... Eu fui mal criado com ela. E uma coisa que eu lembro é que eu disse para ela assim: mãe, eu não pedi para nascer. Naquele dia, minha mãe não conseguiu me dar nem uma cintada, nem uma varada, porque a correção era assim antes, né? Mas eu preferiria que ela tivesse me dado uma cintada, ou por eu ter sido mal criado, que ela tivesse me dado umas 10 cintadas. Mas por eu ter falado aquilo, minha mãe quase chorou na minha frente e saiu de perto. Naquele momento que minha mãe quase chorou e saiu de perto porque eu fui mal criado e falei, eu não pedi para nascer, eu senti uma dor tão grande, uma tristeza tão grande, porque aquelas palavras minhas feriam alguém que eu amo muito, que eu amo demais. E ali eu tive um arrependimento sincero. Eu pergunto, queridos, vocês acham que alguma vez na vida eu repeti aquela frase para minha mãe? Nunca mais. Ao contrário, eu não canso de dizer para minha mãe: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando liga para ela, quando eu vou vê-la, eu te amo. Mas é aquela coisa, aquele ato horrível que eu fiz, aquela frase horrível que eu disse para minha mãe, eu me arrependi dela, eu sinto tristeza
por aquela atitude até hoje. E essa tristeza evita que eu faça isso com minha mãe de novo. E evita também que eu faça com outra pessoa. Você notou a diferença de você sentir arrependimento por conta das consequências? Ou arrependimento porque foi pego ali num erro? E você sentir arrependimento pelo erro em si? Quando você tem esse encontro com o Espírito Santo, e ele te mostra os pecados, você sente tristeza porque os seus pecados feriram o coração de alguém que você ama muito, que é Deus. E ao você sentir essa tristeza, você decide não fazer aquilo mais. E você confessa para Deus: Senhor, eu confesso que eu errei, eu quebrei a tua lei, eu magoei o teu coração, eu te feri com os meus pecados. E Senhor, me dá força para não fazer isso mais. Quando o arrependimento é verdadeiro, você sente tristeza pelo pecado e você vai procurar deixar aquele pecado para trás. Porque você não quer ferir de novo o coração de Deus. Ficou claro aqui, gente? Vamos avançar aqui. O que acontece com quem não confessa seus pecados? Provérbios 28, versículo 13. E lá diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A pior loucura que um ser humano pode fazer é esconder o pecado de Deus, ou achar que pode esconder o pecado de Deus. Meus queridos irmãos, eu posso esconder meus pecados da minha mãe, do meu pai, da esposa. Você pode esconder o pecado do esposo. Você pode esconder o pecado do pastor. Pode esconder o pecado do ancião da igreja. Você pode esconder o pecado de qualquer pessoa. Mas você não consegue esconder o seu pecado de Deus. Já que você não consegue esconder o seu pecado de Deus, a coisa mais sensata a fazer é o quê? É confessar o pecado. É pedir perdão pelo pecado e pedir força para abandonar o pecado. O texto diz: aquele que encobre o pecado, aquele que esconde o pecado, ele jamais prosperará. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas aí que, olha, esconde o pecado de Deus e o mundo e está prosperando, está se dando bem. Irmãos, a pessoa pode estar prosperando, se dando bem nas coisas dessa vida. Mas se ela morrer com o pecado escondido, ela estará perdida para sempre. Então, se ela morrer perdida, adiantou ganhar riqueza, ganhar o mundo, ganhar fama e tudo mais, se perder a vida? Então, se você está brincando com o pecado e está escondendo o pecado de Deus, você está correndo um risco muito grande. Porque se você morrer com esse pecado acariciado, você estará perdido. Eu não estou dizendo, gente, que você tem que vir aqui à frente da igreja e dizer: igreja, olha, eu pequei na sexta-feira assim, assim, assado. Você não tem que confessar seus pecados para homens. Mas de Deus você não pode esconder seus pecados. Então, abra o coração a Deus e confesse os pecados, porque o texto termina dizendo que aquele que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia, alcançará o perdão, alcançará a salvação. O que acontece quando confessamos nossos pecados? Esses dois textos são lindos. O que acontece quando nós confessamos nossos pecados? 1 João 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se tem uma oração que Deus sempre responde sim, irmãos, é quando eu digo: Senhor, me perdoa. Ele sempre vai dizer: sim, eu te perdoo. E esse texto de 1 João 1, verso 9, ele é interessante porque diz que se eu confessar meu pecado, não importa qual seja o pecado, Ele vai me perdoar. Ele vai perdoar o assassino, Ele vai perdoar o estuprador, Ele vai perdoar o idólatra, Ele vai perdoar o adúltero, Ele vai perdoar o pedófilo, Ele vai perdoar o mentiroso, Ele vai perdoar todos. Então, se eu confessar meu pecado, Deus perdoa. Como pastor, irmãos, quantas e quantas vezes nós conversamos com irmãos que sentem, irmãos ou pessoas que nem são da igreja, e às vezes, irmãos, é com pessoas batizadas, pessoas da igreja, e a pessoa diz assim:
pastor, eu não consigo ter paz. A minha culpa é muito grande, pastor. Olha, pastor, eu aprontei há 20 anos atrás. E de lá para cá, eu não consigo ter paz. A pessoa vem ali, ó, remoendo aquela culpa. E quantas vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não me canso de pedir perdão para Deus, mas eu sinto que Deus não me perdoou. E normalmente eu viro para essa pessoa e falo, escuta, você errou há 20 anos atrás, né? Sim. De lá para cá você não sente paz, né? Sim. De lá para cá você já orou muitas vezes pedindo perdão e você não se sente perdoada, né? Sim. E aí eu digo para a pessoa, falo, olha, na realidade, você cometeu o pecado há 20 anos atrás. Você pediu perdão lá já há 20 anos atrás. E você vem pedindo perdão todos os dias pelo mesmo pecado. Só que, se parar para ver, você, todas as vezes que está pedindo perdão, Deus está dizendo para você assim, filho, eu já te perdoei a primeira vez que você pediu perdão. Mas você tem que se perdoar. Você tem que se dar o perdão. Ou seja, todas as outras orações dela, ela fez, podemos dizer, quem sabe, até em vão. Porque Deus já tinha perdoado ela na primeira vez que ela orou sinceramente. E aí Deus chega e fala assim, filho, filha, você precisa se perdoar. E normalmente, quando eu tenho essa conversa com as pessoas, eu mostro esse texto. 1 João 1, verso 9. Eu digo, vamos ler esse texto aqui junto comigo? Vamos. Deus está dizendo que se você confessar seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados, menos o adultério? É isso que está no texto aí? Não. Deus é fiel e justo para perdoar de toda a injustiça, menos um roubo? É isso que está dizendo o texto aí? Deus é fiel e justo para perdoar de toda injustiça, menos uma mentira? É isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo o quê? Que Ele é fiel e justo para perdoar toda a injustiça, todo o pecado, toda a iniquidade. E eu digo para a pessoa, você crê que quando Deus fala perdoar todo o pecado, inclui o que você cometeu há 20 anos atrás? E nessa hora, gente, normalmente a pessoa já está se derramando em lágrimas. Porque depois de tanto tempo ela consegue sentir o alcance do perdão de Deus. Depois de tanto tempo ela consegue ter paz no coração. Depois de tanto tempo ela consegue ter ali uma libertação da culpa. E desse momento em diante eu falo para a pessoa, guarda esse texto na memória, guarda esse texto ali marcadinho na Bíblia, e sempre quando você perceber que a culpa está querendo voltar, leia o texto. E lembre-se que o seu pecado já foi perdoado lá no passado. Irmãos, Deus é fiel e justo para perdoar você e a mim de todos os nossos pecados. Eu não sei se alguém entrou aqui hoje na igreja ou pelas redes sociais e está se sentindo culpado. Por esse texto, Deus está dizendo para você, filho, filha, eu já te perdoei. Agora você precisa se perdoar. O texto ainda continua, Isaías 43, verso 25, né? Nós temos mais um texto para ler. Olha que texto lindo. Eu, Deus falando, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Irmãos, diferente de um ser humano, que quando você erra de novo com ele, ele aponta o dedo para você e fala, ó, de novo? Mas Berenice, de novo? De novo, Marcelo? O ser humano é assim, não é, Wilson? Deus não. Ele perdoa e esquece. Ele perdoa e diz, dos teus pecados eu não me lembro. Ele passa ali, ó, uma borracha, ele apagou o seu pecado. Em outro texto diz assim, ó, que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas do oceano. Sabe, vai lá para a profundeza do oceano, nem homem, ninguém pode tocar naquilo. O seu pecado é apagado, o seu pecado some. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Eu gosto de uma mensagem que Ellen White diz, que
Quando Satanás jogar no seu rosto os seus pecados, tentando desanimá-lo, mostrando quão vil você é, quando Satanás apresentar lista de pecados para você, você deve responder a Satanás dessa seguinte maneira: realmente, Satanás, eu fiz tudo isso que você está me mostrando. Eu cometi todos esses erros, todos esses pecados. Mas uma coisa você não está me mostrando e você nunca vai me mostrar: que eu já fui perdoado, lavado, regenerado no sangue do Cordeiro. Por isso, arreda Satanás. Quando você fala isso, o diabo sai correndo de perto de você. Porque o diabo, ele é mestre em jogar os seus pecados na sua cara, no seu rosto. Mas ele nunca vai mostrar para você que você já foi perdoado em Cristo Jesus. E isso é uma certeza que o Espírito Santo dá no seu coração. Dá para você. Então, quando Satanás trouxer os pecados para você, da sua vida, diga: eu já fui perdoado. Meus pecados já foram pagos na cruz do Calvário. Você quer ver outra coisa? Quando ou Satanás ou outras pessoas vierem falar do seu passado: ah, Marcelo, conheço o seu passado, hein? E o seu passado, hein, Marcelo? Você deve responder: não sei, eu não vivo mais lá. Eu sou a nova criatura em Cristo Jesus, amém? Então, o perdão de Deus, irmãos, ele é magnífico, porque ficou para o passado. Deus, ele não se importa com o que você foi ontem. Deus se importa com o que você é hoje e que será na mão dele daqui para frente. O que eu, pastor William, fui de 1 minuto atrás para trás, não vale nada. Para Deus é o que eu estou sendo agora e o que eu serei nas mãos dele. Então, não fique preso ao passado. Não fique preso à culpa. Aceite o perdão de Deus e deixe Deus te libertar. O que Deus espera que o pecador faça? O que Deus espera de você e de mim todos os dias? Isaías 55, verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha que texto lindo. Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus fala que ele tem prazer que o ímpio se converta. Muitas vezes nós temos uma visão errada de Deus, nós imaginamos que Deus é um ser tirano, carrasco, que quer pegar você no pecado para te castigar. Deus não tem prazer nenhum em ver o ímpio perecer, o ímpio ser castigado. Na realidade, o prazer de Deus é ver pessoas se convertendo. E aqui esse texto lindo, Deus diz: olha, deixe o seu pecado, deixe o seu caminho perverso e volte-se para mim. Eu estou com o braço aberto para te receber. Volte para mim. E no finalzinho diz lá, porque Deus, ele é rico em perdoar. Em Deus sempre teremos perdão. Em Deus sempre teremos restauração. Deus não está interessado, meu querido, minha querida, em quantas vezes você pecou ou deixou de pecar. Ele está interessado em que você estenda a mão para Ele, pegue a mão dele e continue a caminhada com Ele. Deus, ele está interessado no que a sua vida pode ser de hoje em diante nas mãos dele. O diabo quer te prender ao passado, o diabo quer te prender aos seus pecados, mas o diabo, ele é um mentiroso e ele é um destruidor. Ele quer destruir sua vida, ele quer acabar com você, então por isso ele fica te lembrando sempre do seu pecado, do seu erro, te mantendo preso ao passado. Algumas pessoas, queridos, não conseguem avançar rumo ao futuro, sabe por quê? Porque tem uma bola presa no pé, igual aquela bola de prisioneiros, e essa bola chama-se culpa. E a pessoa, ela não vai para frente porque ela tenta dar um passo, a culpa segura ela lá atrás. Segura num aborto que foi feito há 20 anos atrás. Segura num adultério que foi feito há 15 anos atrás. Segura num roubo que foi feito há 25 anos atrás. Segura num assassinato que foi feito há 1 semana atrás. E a pessoa não consegue avançar para frente porque essa culpa está ali segurando ela. E essa bola que está presa ao pé, essa culpa, é obra de Satanás. Jesus disse: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você crê que Jesus morreu para te salvar, se você crê que Jesus pagou por todos os seus pecados na cruz do Calvário, se você crê que Ele é um salvador pessoal para você, que Ele te ama, que Ele quer você no céu, você pode se jogar aos braços de Jesus hoje e dizer: Senhor,
eu reconheço que sou um pecador. Senhor, eu reconheço que fiz muita coisa errada. Senhor, eu reconheço que sou uma pessoa horrível. Mas, Senhor, eu estou admirado que o Senhor me aceita. O Senhor aceitou publicanos, o Senhor aceitou idólatras, o Senhor aceitou prostitutas, o Senhor aceitou adúlteros, o Senhor aceitou as pessoas mais rejeitadas da sociedade e transformou a vida deles. O Senhor pode hoje me aceitar e me transformar também. E nesse momento que você se joga nos braços de Deus, Deus diz: filho, eu te perdoo, vai e não peques mais. E ao Jesus falar, eu te perdoo, vai e não peques mais, Jesus arranca essa bola. Jesus arranca essa culpa. Jesus joga isso para longe de você. Jesus afasta Satanás da sua vida. E Jesus preenche o seu coração com uma paz inexplicável. Jesus diz: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A minha paz só eu posso te dar. E você começa a andar em novidade de vida, com um novo brilho nos olhos, com um sorriso. As pessoas notam diferença em você. E você sabe que a diferença é porque um peso foi tirado das suas costas. O fardo dos pecados foi tirado das suas costas. E no lugar dele, você recebe a paz do céu, a paz do Senhor. Você recebe a certeza do perdão, a certeza da salvação, a certeza de ser amado por Deus, a certeza de ser desejado por Deus, a certeza de ser querido por Deus. E você passa a andar nesta vida como um salvo em Cristo Jesus. Eu pergunto para vocês que aqui estão, irmãos, Deus não veio buscar justos, pois se Ele viesse buscar justos, todos nós estaríamos perdidos. Eu e toda a igreja estaríamos perdidos. Jesus veio buscar pecadores. Todos nós somos pecadores. Dentro dessa igreja hoje não tem pastor, médico, advogado, engenheiro, professor. Esses títulos caem por terra. Dentro dessa igreja hoje tem apenas pecadores que precisam do Senhor. E é você e a mim que Ele veio buscar. Pecadores seremos, irmãos, até a volta de Jesus, lutando contra o pecado. Até na volta de Jesus Ele arrancar a natureza pecaminosa nossa e jogar fora, nós vamos lutar contra o pecado. Até lá vamos cair bastante ainda. Mas Deus não está interessado em quantas vezes você caia. Ele está interessado em quantas vezes você se levanta e continua a caminhada com Ele. Eu pergunto nessa noite, todos que estão aqui nessa igreja, reconhecem que são pecadores e precisam de um Salvador? Posso ver a mão de quem reconhece? Você que reconhece que é um pecador e precisa de um Salvador, você reconhece que Jesus te ama, Jesus te quer do lado dele, Jesus quer te perdoar hoje, quer te dar a paz, e Jesus está preparando lugar para você no céu. Você reconhece que Jesus te ama e quer você no céu? Levanta a sua mão. Você que reconhece que é pecador, reconhece que Jesus é o Salvador que te ama. Você quer hoje, nessa noite, dizer: Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tão grande perdão. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para me salvar. Eu não mereço, Senhor, mas agradeço. E ao dizer obrigado, você quer reafirmar com Jesus que Ele é e sempre será o único Salvador da sua vida? Se você quer tomar essa decisão diante de Deus, eu peço que você fique em pé. Amém. Deus seja louvado. Você, nosso amigo que assiste em casa, reconhece que é um pecador, reconhece que precisa de um Salvador, reconhece que Jesus fez tudo por você porque Ele te ama. Você quer agradecer a Jesus pelo perdão e pela salvação, e quer reafirmar mais uma vez que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida? Então eu vou pedir para você escrever assim: Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o meu Salvador. Escreva aí. Ao você escrever isso, você está aceitando essa mensagem maravilhosa. Jesus é o meu Salvador pessoal. E que Deus, queridos, com o teu Santo Espírito, dê para todos nós, todos os dias, essa paz celestial. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Pai, eterno Deus, obrigado, Senhor, pela certeza do perdão que temos em Cristo Jesus. Nós cremos, ó Pai, pela fé, que o Senhor
nos salvou naquela cruz do Calvário. Nós cremos pela fé que o Senhor é o nosso Salvador. E nós confessamos hoje, ó Pai, que somos pecadores, somos miseráveis, somos falhos, cheios de quedas, ó Pai. Caímos constantemente. E nós, ó Pai, nos arrependemos porque sabemos que nossos pecados ferem o Teu coração. E nessa noite queremos mais uma vez pedir ao Senhor, perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa os pecados que são atos, que são falhas. Perdoa os pecados que são pensamentos. Perdoe os pecados que são palavras. Enfim, Senhor, nos purifica de todo o pecado. Tira o pecado da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sentirmos esse perdão diário. A sentirmos a Tua paz. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos como salvos. E que, como salvos, ó Pai, possamos encontrar as outras pessoas aí que estão cheias de culpa na vida e passar para elas essa mensagem do perdão e da salvação em Cristo Jesus. E assim, ó Pai, além de nós estarmos salvos em Cristo Jesus, que possamos ser usados para salvar outras pessoas para o Senhor. Que o Senhor seja, ó Pai, o Senhor Jesus seja o Senhor e o Salvador pessoal de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Deus abençoe você que nos assistiu em casa. Que Deus dê a você também uma boa semana. Nós ainda continuamos.